Boa noite, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente e hoje nós vamos iniciar um novo módulo, né? Que é os livros proféticos. Vocês sabem que os livros proféticos eles se dividem, né? Nos profetas maiores e nos profetas menores. Então, nós vamos fazer hoje uma introdução aos livros proféticos e um pedaço, uma parte do livro de Isaías. Mas antes, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos, Pai, por mais uma etapa em que nós estamos iniciando. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine. Pedimos que as tuas palavras possam ser, ó Deus, armazenadas no nosso interior, que nós possamos cada dia mudar de acordo, ó Pai, com a tua palavra, que possamos aprender e guardar em nosso coração. Nós te agradecemos pelo Espírito Santo, pois ele nos ensina, nos ajuda e estamos felizes, Pai, em estar, ó Pai, aprendendo as tuas palavras. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Os livros proféticos, os profetas maiores, os profetas menores, né? São separados em duas seções, como a gente sabe na palavra de Deus, na Bíblia. E o primeiro deles são 5, que são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Antes de continuar, eu quero lembrar vocês de quando acessarem o vídeo, vocês cliquem no link, vocês vão parar lá no nosso grupo de WhatsApp, ali a gente pode interagir, ali a gente pode. Você pode responder ao Google Forms, e isso é interessante porque no final nós temos um certificado, nós temos alguns materiais que serão disponibilizados. E eu gostaria também que você desse um joinha ali, comentasse, né, no YouTube, para que as pessoas tenham um acesso também a esse ensinamento, ok? Muito bem, então vamos lá. E os livros, os profetas menores são os são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, certo? Quando nós estudamos os proféticos, nós precisamos nos lembrar que nós estamos dentro do período histórico, certo? Então, por exemplo, nós vamos hoje começar com Isaías, e Isaías ele vai profetizar na época do rei Urias, certo? Então, lá no livro de Reis vai contar essa história do rei Urias e então, quando nós estudamos a palavra de Deus, ela tem essa pegada, né? Agora nós vamos separar, mas quando nós voltamos ali e aprendemos sobre o livro de Isaías, nós vamos ver ele citando alguns eventos, algumas coisas que nós já vimos lá nas questões, principalmente de Reis, Crônicas, né? Esdras, Neemias e Esther, tá bom? Certo? Então vamos lá. Eu preparei a introdução aos livros proféticos, que eu achei importante a gente compreender isso antes de entrar neles propriamente dito, tá? Então vamos lá. Os 17 livros proféticos complementam os 17 livros históricos. Aqui, por 17 livros históricos, nós juntamos, então, aqueles livros que dizem respeito aos poéticos, aos livros históricos mesmo, da história de Israel, e eles vão compor 17 livros, e toda essa história profética está entrelaçada com os livros históricos, como eu acabei de explicar para vocês. A única coisa que nós percebemos nos livros proféticos é que o tom que se fala é mais intenso, é um tom de cobrança, um tom de apontamentos, de exortação, certo? São arautos notáveis, trazendo conselho e admoestação em uma época de grandes crises nacionais. Então, nós vamos perceber que quando os profetas se levantam, e aqui existe uma hierarquia, a gente vai poder verificar isso, mas olhe bem, quando as crises começaram, foi quando o povo abandonou a Deus.
Então, nós já falamos, por exemplo, sobre Salomão, se casa com muitas mulheres e por isso por esse motivo, ele acaba se afastando de Deus. E nós sabemos que logo depois, quando Salomão passa, né, o reinado para o seu filho, então começam as crises, né? E aí, basicamente, nós vamos ver que os profetas vão surgindo e com eles, então, nós vamos ver o juízo de Deus, as cobranças e tudo que vai acontecer. Além de censurar as falhas passadas e advertir diante dos perigos do momento, os profetas apontavam o futuro, certo? Então, isso é uma característica profética. Então, como é que a gente compreende, né, essa questão do profeta dentro de Israel? Deus, ele levantou algumas pessoas e elas eram ungidas. Uma delas era o profeta, a outra o sacerdote, a outra os reis, certo? Então, nós compreendemos que a porção do Espírito ela era dada sob medida, né? Uma medida para o rei, uma medida para que ele reinasse, para que ele tivesse sabedoria, certo? E à medida que o reino ia caminhando, a gente viu que o rei não dava conta. No caso ali, nós vemos que eles começam a pecar, vão atrás de outros ídolos. Então, eles eram exortados pelos sacerdotes. Mas quando isso não bastava, não é verdade? Então surgiam os profetas. E quando o profeta vinha, ele já vinha nesse tom, não é um tom ameaçador, mas é um tom de juízo. Ele representava a fala de Deus. E por isso nós percebemos, então, nos profetas essa entonação, certo? Os profetas de Israel foram chamados para o serviço de emergência, em contraste com o serviço regular dos sacerdotes, anciãos e reis. Então, ali havia os anciãos antes dos reis, né? Que se juntavam à porta, que aconselhavam-se uns aos outros e ao povo, né? Então, nós vemos também que os sacerdotes, né? Eles eram levantados segundo a descendência de Arão. E nós vemos os reis, como Davi, nós vimos que ele foi ungido, nós vimos Saul ungido, não é? E aí, então, quando o serviço de emergência ficou para os profetas. Além de serem profetas, em hebraico, Navi, né? Também recebiam o nome de videntes, Roer, Joser, sentinelas, Isafar ou pastores, Ra. Esses termos indicam suas funções ao serem chamados por Deus para interpretar e anunciar a palavra específica do Senhor para o seu povo. Então, quando um profeta era levantado, ou ele ia ao rei e falava, nós vimos Elias fazendo isso com Acabe, né? E também vemos que era falado ao povo, né? Era expressado também ao povo os juízos daquilo que estava acontecendo e a corrupção que estava se espalhando, né? Outra função dos profetas. As funções gerais podem ser observadas em três classificações. O porta-voz de Deus, como nós acabamos de dizer, o tema profeta, navi no grego, e profetes, falar por ou representar. Então, ele falava como se ele fosse a própria boca de Deus ali, certo? Sua tarefa mais importante era agir como embaixador ou mensageiro divino, anunciando a vontade de Deus para o seu povo em especial na época de crises, até porque se o reino estava indo bem, se o sacerdócio estava indo bem, não havia necessidade de que o profeta fosse levantado, certo? Eram, acima de tudo, pregadores da justiça em época de decadência moral e espiritual e quase sempre numa posição isolada. Então, a gente vê, por exemplo, o rei ali na corte, né, no palácio, recebendo visitantes, como a gente citou, por exemplo, Salomão, né, do mundo, vivendo em grupo, vivendo de uma forma urbana, e vemos também o sacerdócio ali, fazendo os trabalhos no templo, juntamente com os levitas, com toda aquela equipe, né, que era levantada para o trabalho, mas o profeta basicamente ele andava sozinho, quase sempre na contramão daquilo que estava acontecendo
com o povo, tá? Nós vamos ver Elias isolado, né? Elias vivia nas montanhas, vivia afastado da cidade. Nós vamos ver várias questões. No caso de Isaías, nós temos uma diferença, uma exceção, porque Isaías vivia na corte real, certo? Vamos ver então mais uma função de vidente, tá? Então nós vamos ver em vários momentos na Bíblia Samuel sendo citado como vidente, né? A credencial de um profeta verdadeiro de Deus era a habilidade infalível de penetrar no futuro e revelá-lo. Então, como é que eles sabiam, como é que eles levavam em conta? Quando ele vinha, falava coisas do futuro e, consequentemente, nós vimos que isso acontecia. Deuteronômio 18, de 21 e 22, vai mencionar sobre isso. Essa habilidade autenticava a mensagem divina, porquanto somente Deus conhece o futuro. Então, se o profeta estava falando e o evento acontecia, então, olha só, era Deus falando. Então não havia como duvidar, né? Por intermédio dessa função profética, Deus chamou a atenção para o seu programa futuro com relação a Israel e as nações. Então nós vimos que, né, que isso aconteceu com Moisés. Moisés, ele também foi um profeta, além de líder do povo, ele foi profeta, certo? E ele falava com Deus, como diz o próprio Deus, face a face, elaborando depois o que havia esboçado nas alianças. Então, em Moisés começou esse protótipo de Israel. Nós vemos que isso só acontece, né, na época dos históricos, certo? E por último, né, ele era professor da lei e da justiça. Apesar dos sacerdotes serem normalmente os professores de Israel, os profetas receberam essa função quando o sacerdote degenerou. Então, nós vamos ver Levítico, Deuteronômio, Ezequiel, em que os profetas também ensinaram. Quando os profetas ensinavam, geralmente o contexto era de julgamento. Então, veja que já era, vamos dizer assim, já era o final, já era a hora que o juízo vinha e que trazia muita dor. Nós vamos ver, por exemplo, Jeremias, como ele sofreu quando ele deu quando ele deu a profecia sobre a Babilônia. Ele foi taxado de traidor por isso. E nós vamos ver então que aquilo que nós falamos, eles andavam, né, na contramão das festas, das farras, né, e das religiosidades que se vivia na cidade, tá? Então, qual é a relação entre o profeta e o sacerdote? Embora ambos fossem designados por Deus para o serviço religioso, havia entre eles algumas diferenças importantes, e isso nós precisamos levar em conta. Então, quanto à chamada, olha só, os profetas, eles eram chamados individualmente, certo? Já os sacerdotes, eles eram designados em virtude da descendência de Arão. Então, os filhos de Arão, o primogênito do filho de Arão era o sumo sacerdote, e aí por diante, certo? Agora, olha lá, quanto ao cargo, os profetas, eles eram representantes de Deus perante o povo, olha, de Deus perante o povo, e os sacerdotes do povo perante Deus. Então, tem uma contramão aí mesmo, olha isso. Assim como os sacerdotes faziam os sacrifícios, faziam todos os cerimoniais para que Deus se manifestasse ali, manifestasse sua presença com eles, assim os profetas, eles vinham e falavam diretamente de Deus ao povo. O principal lugar do ministério dos sacerdotes era o santuário, aquilo que nós falamos. Estavam envolvidos no culto, envolvidos ali na religião, envolvidos nos rituais que a gente fala, né, nas festas e nas ofertas. O lugar da presença de Deus, ao passo que o profeta dirigia-se ao povo nas cidades da zona rural e na zona rural. Então, nós vamos ver profetas sendo levantados lá no interior, nós vamos ver profetas sendo levantados na cidade e dirigiam-se ao povo, né? Ou seja, não era aquele núcleo como acontecia no templo, no tabernáculo. Quanto à obra especial, os profetas, eles se preocupavam com a justiça espiritual e a purificação do coração.
Já os sacerdotes, eles estavam interessados no sistema religioso, aquilo que nós falamos, né? O penitente vinha, trazia oferta, era apresentado, era morto, né, o cordeiro. Então, todo esse ritual era feito todo dia. Havia por exemplo, o fogo não podia se apagar no incensário. Então, assim, havia muito trabalho ali para os sacerdotes, certo? Então, eles cuidavam do sistema religioso. Já o profeta, né, ele estava mais preocupado com o interior, com a questão da ordem, da ética, né, da obediência, tá? Ambas as funções completavam esse sistema, certo? Então, quem é mais importante? Não sei, né? Todos eles tinham seu lugar dentro dessa aliança e eles se complementavam para que a vontade de Deus fosse feita, para que Israel também permanecesse fazendo, né, a vontade de Deus. Quanto ao ensino, ambos interpretavam a lei, como nós já falamos sobre isso antes, né? Os sacerdotes eram professores habituais, mas os profetas, eles eram os pregadores do reavivamento. Então, assim, os sacerdotes estavam sempre ensinando. Lembram-se que os levitas, eles não tinham uma tribo separada. Eles estavam trabalhando no templo e espalhados pela nação, ensinando, né? Ensinando a lei, ensinando os princípios, não é? E os profetas, quando essa lei não era obedecida, era esquecida, o povo ia atrás dos ídolos, né? Então acontecia de o profeta voltar e corrigir tudo isso, e nós vamos ver isso na decorrência dos nossos estudos individuais de cada um dos profetas. Os sacerdotes informavam, os profetas reformavam a lei. Os sacerdotes instruíam a mente do povo, os profetas desafiavam o arbítrio e se pronunciavam com enérgica insistência quando a lei era negligenciada pelos líderes do povo. Então veja que função difícil, né? Nós vamos ver alguns profetas que foram martirizados pelos reis, alguns que foram lançados, né, na prisão, certo? E tudo isso, por quê? Porque eles tinham que falar aquilo que Deus tinha dito para que fosse falado. Doesse a quem doer, né? Várias classes de profetas nós vemos então na Bíblia, tá? Os profetas de Israel remontam aos antepassados, então nós falamos de Abraão, lá em Gênesis 27, vai falar sobre isso. Moisés e Samuel, denominados profetas, em Deuteronômio 18, em 1 Samuel 3:20, então os dois também são denominados profetas. Incrível que Samuel foi juiz, foi profeta, foi sacerdote. Samuel teve muita atividade, não é? Por meio deles, Deus falou ao povo e estabeleceu aliança com a nação. Nós vemos aí a importância, por exemplo, de Moisés, né? Que tira o povo do Egito, que fala com eles e que é a boca de Deus para eles. Ao passo, assim, a gente vê um momento em que Deus quer falar com o povo e o próprio povo diz: não, fale você com Deus e passe para a gente. Então, veja que a importância de Moisés nesse contexto. Ele foi uma espécie de protótipo de profetas e prenunciando o último grande profeta, o Messias, o que levantaria para falar palavras poderosas, autenticadas por obras poderosas e desempenho brilhante. Então, quando nós olhamos lá em Êxodo e vemos tudo o que aconteceu na história do povo de Israel, quando eles saem do Egito, as 10 pragas no Egito, a abertura do Mar Vermelho, as águas de Mara, as codornizes, o maná, não é isso? E tantas coisas que aconteceram, a gente vê Deus operando ali, e isso daqui vai ser, então, como se diz, um antítipo de Cristo, certo? Embora os cargos dos sacerdotes e rei fossem restritos aos homens e a algumas tribos, algumas profetisas foram chamadas na história de Israel. Então, Miriam foi considerada uma profetisa, Débora e Uda, tá? Então, Êxodo 15:20, Juízes 4:4 e 2 Reis 22:14 vão dar essas referências sobre essas mulheres aí. Samuel é considerado aquele que principiou a ordem profética. O que é isso? Na época de Samuel, ele começou
a casa dos profetas. Então ele começou a trabalhar com eles, ensinar a lei, fazer um trabalho ali com aqueles com alguns rapazes, nós vamos ver alguns bem importantes na história que andaram com Samuel e depois acompanharam todo o trabalho de Davi, o ministério de Davi, certo? É, o primeiro de uma sequência durante a monarquia de Israel. Então, foi com Samuel que começou esse estudo, né, do rancho dos profetas, o nome, tá? 1 Samuel 3:1, Atos 3:24 vai confirmar, né? Essa sequência não era contínua, tá? Então, não tem assim uma linha para dizer, esse vai ser profeta, aquele vai ser profeta. Deus foi mostrando à medida que as coisas iam acontecendo. Então, prosseguia quando o Senhor fazia designação para esse cargo. Eram profetas da palavra e profetas da escrita. Então, aqui existe uma discrepância bem importante para que a gente possa entender no ministério profético no Antigo Testamento. O que nós vemos? Nós vemos que alguns profetas não têm livros escritos. Quer ver uma coisa? Quem já leu o livro de Elias, de Eliseu? E eram profetas da palavra. Poderosos, né? Se nós lermos a história de Israel, como a gente viu ali, né? Principalmente Reis, vai falar sobre isso. Então, nós vemos assim que o trabalho que Eliseu fez, que o ministério de Elias, de Eliseu, são sublimes, né? E eles. Como é que eu posso dizer assim? Elias era o terror na vida de Acabe, de Jezabel, ao ponto de que ele, né, molhou o altar, né, matou os profetas, né, de Baal. E aí, olha só, com tudo isso, não tem o livro de Elias. Viram? Então, e os profetas da escrita, que são aqueles que nós vamos estudar, certo? Sem eliminar e sem dar menos valor da palavra que nós vamos ver em seguida, tá? Então, os profetas da palavra. Gade aconselhou Davi no deserto. Natan aconselhou Davi a respeito da aliança e do adultério. Lembram quando Davi comete o adultério com Batseba e quando Urias é morto, então aparece um profeta e ele diz assim: um homem tinha uma ovelha. Tinha muitas ovelhas. Ele era rico, tinha muitas ovelhas, ele podia usar qualquer uma delas, mas ele foi lá e pegou a única ovelhinha do seu vizinho. Ai, daí o Davi fica revoltado e ele diz assim: esse homem é digno de morte. Então Natan diz para ele: olha, esse homem é você. E aí ele aponta, vejam que palavra dura, né? Ele vem, ele faz essa alegoria, essa parábola, né? Essa ilustração, e quando Davi, né, mostra toda a sua indignação, aí ele diz, esse homem é você. E aponta, né? Não é isso? Esse homem é você. Olha que doloroso, né? E aí, então, Davi se arrepende, certo? Então, era assim que acontecia o ministério de um profeta, né? Ali, doesse a quem doesse, né? Principalmente as autoridades. O profeta Ido escreveu os Atos de Salomão, lá em 2 Crônicas 9:29. Afas informou a Jeroboão que ele seria rei do norte, lá em 1 Reis. Semaías avisou a Roboão que não pelejasse contra Jeroboão, lá em 1 Reis 12:22. O homem de Deus, que não tem o nome, eu botei assim, repreendeu a Jeroboão devido aos sacrifícios aos bezerros, tá? E agora vamos ver aqui o velho profeta. Essa é uma história que o pastor Juliano pregou, eu acredito que no outro domingo passado ele pregou sobre esse profeta aqui, ó, que vem um profeta, fala, esse profeta que fala com, com esse homem de Deus que repreende Jeroboão, ele recebe uma ordem de Deus sobre o seu retorno para casa. E esse profeta, que velho profeta, encontra ele no caminho e induz ele a fazer o contrário. E ele, inocente, cai nesse teste. O que acontece? Ele é devorado por um leão, certo? Não deu nem tempo da gente descobrir o nome, né? Azarias encorajou a Asa no seu primeiro ato da reforma.
Anani repreendeu Asa pelo auxílio da Síria e foi preso. Olha aí, esse profeta aqui é um que pagou, né? Pagou um alto preço por falar a mensagem de Deus. Jeú, filho de Anani, repreendeu a Baasa de Israel. E ele diz para ele o seguinte, que os cães comeriam os descendentes de Baasa. Olha isso, também uma palavra muito dura, e isso aconteceu mesmo, tá? Repreendeu a Josafá por ter feito aliança com Acabe. E já Aziel aconselhou Josafá a confiar em Deus que lhe daria vitória. Então, tem uns que vêm, né, e vão dar uma boa mensagem, vai ser legal, né, vai ganhar um abraço do rei, outros ganham a forca, né. Elias repreendeu Acabe e Jezabel pelo culto a Baal. Nós vimos, né, nós falamos em Reis, e o papel de Elias é muito interessante, né, bem relevante no livro de Reis, então vale a pena a gente pesquisar. O profeta desconhecido que aconselhou Acabe a respeito da vitória sobre a Síria. Micaías informou Acabe do plano do Senhor a respeito da morte do rei. Olha isso, foi um profeta e falou a forma como Acabe ia morrer. E aí ele tentou enganar, né? Que tentou criar ali, fez um plano ali, convidou Josafá para a mesma guerra, se disfarçou e não deu certo. Ele morreu do mesmo jeito, exatamente como havia sido dito. Eliseu reprovou o culto a Baal em Israel e fez muitos milagres. A história de Eliseu vale a pena, né? Olha, em Reis, Elias e Eliseu, eles fazem o terror dos reis iníquos, né? Uma jovem profetisa ungiu a Jeú para rei e destruidor da casa de Acabe. Zacarias, filho de Joiada, repreendeu a Joás pela apostasia e foi morto pelo rei. Vejam isso, né? E Obed advertiu a Peca de Israel que libertasse os cativos judeus. Então, aqui nós vimos alguns profetas da palavra. E os profetas da escrita, né? Quase todos os profetas da escrita escreveram depois de ser profetas da palavra, começando após o expurgo do culto a Baal por Jeú. Expurgo do culto, o que é? Jeú, ele foi consagrado para isso. E ele, a forma como ele articula, né, morre Acabe lá na guerra e morre a Jezabel, né? Jeú lança a Jezabel do prédio e os cachorros comem os pedaços dela, só sobraram as mãos, tá? É uma coisa horrível, né? De se falar, mas isso está na Bíblia também, tá? Começando após essa limpeza, né? Jeú ele foi importante após essa limpeza aí da idolatria, né? O período de maior concentração desses profetas. Então, é nesse período que surgem profetas para todos os lados, cada um trazendo uma mensagem, um juízo para algum lugar, e aí nós vamos então explorar um pouquinho sobre isso. Foi justamente antes da destruição do Reino do Norte e antes da destruição do Reino do Sul. Então, foi entre 722, ali 730, 740, até o período de 586, que o Reino do Sul é levado cativo para a Babilônia. Manifestando-se geralmente em época de decadência nacional e julgamento iminente. Então, o profeta vinha com uma palavra. Nós vemos Oséias, né? O livro de Oséias, ele trabalha muito, ele faz uma figuração, uma ilustração toda, e mesmo assim o povo não obedece, né? Eram a incômoda consciência da nação. Então, o profeta era aquele indesejado. Quando ele aparecia, já sabia que alguma bomba estava chegando, entenderam? Os profetas da escrita, eles trabalham os temas éticos, né? A condenação da idolatria, imoralidade, injustiça, seguida do convite para o arrependimento e vida íntegra. Nós vamos ver que em Isaías, o fato dele orientar Ezequias faz com que o Judá seja poupado pelo menos mais alguns anos da destruição.
O caráter de Deus ao exigir a justiça e misericórdia e ao prometer julgamento para os impenitentes. Então, sempre os profetas são aqueles que vão zelar pelo caráter de Deus, pela palavra de Deus, pela justiça, pela sua misericórdia, certo? E a religião verdadeira está ligada ao coração e não apenas às mãos. E aí a gente vai ver, então, vai ter um momento lá nos profetas. Eu acredito que o próprio Isaías, ele diz assim que tô cansado, tô exausto desses sacrifícios que vocês oferecem. Porque não, vocês oferecem por religiosidade e não por transformação. Outra questão, outro tema, né, é o escatológico. Então, a vinda do Senhor, o impacto sobre Israel e as nações, o caráter e a vinda do Messias no julgamento, salvação e glória, a vinda da era messiânica e suas bênçãos sobre Israel e o mundo, e a preservação dos restantes fiéis de Israel. Então, aqui nós vemos, principalmente Isaías, que é um dos profetas mais messiânicos, nós vamos ver, então, ele apresentando as profecias, né, sobre a volta de Jesus, sobre o nascimento de Jesus, alguns textos importantes. Eu coloquei aqui uma tabela, tá? E ela vai falar aqui sobre a data, o rei e o profeta, lá em Judá, ó. E a data, o rei e o profeta lá em Israel. Então, o primeiro que é levantado lá é Obadias, mais ou menos em 853, né? Obadias. Isso, acho que é isso. Depois a gente vai ver Elias, né? Elias, Eliseu, certo? Nessa tabela aqui a gente pode ver que no começo ali, ó, quando a gente vê Roboão, Abias, Asa, Josafá, quase não tinha profeta em atuação, repararam? Mas depois eles surgem, né? Por conta da queda, olha lá. É em Jeroboão que Obadias começa a profecia. Acasias, tá? Aí Acabe, outro Acasias aqui, né? Jorão. Então ali são outros reis que estão sendo levantados e, consequentemente, essa tabela não ficou boa. Aqui, Judá. Então, nós vemos ali Joel. Joel foi levantado, né? Depois nós vamos ver Joel foi levantado ali em 800. Depois nós vemos ali Isaías levantado na época, então, de, é, de 730, tá? E quando Isaías está profetizando, lá em Israel há outros profetas, Jonas, Obadias e Oséias. Viram? Entenderam? Então, assim, tem um profeta aqui falando com Judá e outro profeta lá em Israel falando a respeito de Deus e né, do juízo que está vindo, certo? Depois a gente vê, sobretudo no período pós-exílico, né? Nós vamos ver Naum, nós vamos ver Malaquias e mais dois ali que infelizmente eu não vou saber ler para vocês, que eu não consigo. É uma pena, vou ter que ampliar essa tabela, tá? Mas assim, vejam que o reino está acontecendo lá, isso é primeiro Reis, é segundo Crônicas, é primeiro Crônica, é segundo Crônicas, e as coisas estão acontecendo, os profetas sendo levantados e todos eles trazendo uma palavra sobre juízo, né? Ali nós vemos então, por exemplo, Malaquias, aquele texto que a gente fala bastante sobre oferta, né? Trazei todos os dízimos. Então, período pós-exílico, né? O templo já estava avariado, bem avariado. Então, vem Zorobabel, vem Esdras, vem Neemias, eles resgatam ali, levantam o templo, mas então aparece essa fala aqui sobre como está sendo feito os cuidados, né? Vocês cuidam da casa de vocês, mas não cuidam da casa do Senhor, tá? Então, assim, veja que cada um deles tem um período. Vou ficar por aqui com vocês e eu vou
Vou fazer em 3 partes esse conjunto para que a gente possa fazer um trabalho melhor, certo? Então, um beijo para vocês e até a próxima.